Amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela seu 87.9. Como nós anunciamos, durante a semana, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ilustre convidado Cabo Granado. Ele é bombeiro, também do SEAT, e ele vai abordar aqui um tema SEAT 193 a serviço de emergências e traumas. Quero cumprimentá-lo aqui, já agradecendo já de antemão a sua vinda. Seja muito bem-vindo, Cabo Granado, seja bem-vindo, bom dia. Primeiramente, e feliz por receber esse convite. Agora do outro lado, eu que também tenho um podcast. Legal. Agora é minha vez de ser entrevistado. Seja bem-vindo. E receber as perguntas. Legal. Então, um bom dia também a Nara, que vai entrevistá-lo. Bom dia, Nara. Bom dia, querido Granado, que está aqui. Todos os ouvintes da Rádio de Vento 87.9. Vamos lá. Vamos lá, pode iniciar aí. Bora. Então, você que sempre esteve do outro lado, agora está aí sendo entrevistado, né? Que legal. Sim. Eu quero só dizer aos ouvintes, eu não sei se vocês já perceberam, mas a voz não tá daquele jeito, mas é por causa desse tempo seco. Meu Deus, quando vai chover nesse Brasil? Estamos precisando urgente. Estamos precisando de chuva, meu Deus. Eu já orei, eu oro todo dia, pedindo chuva. Tô quase fazendo a dança da chuva, já viu, Cláudio? Igual os índios, assim, para poder ver se vem a chuva. A entrevista de hoje é com o Cabo Granado, é isso aí, gente. E o tema não poderia deixar de ser mais importante. 193 a serviço de emergências e traumas. Nós estamos falando aí de uma instituição muito conhecida de nós londrinenses, de todos os brasileiros, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o serviço desse bombeiro que está aqui conosco. Eduardo Granado Ferreira é bombeiro desde 2012. Isso. Cursou a Escola de Soldados do 6º SGBI de Umuarama e depois de 1 ano e meio retornou para Londrina. Socorrista do SEAT desde 2013, onde realizou o curso de socorrista e atua nas ambulâncias. Ele atende por ano em média de 700 ocorrências. Sua formação é de educação física em 2009, como atleta amador também, Ele também é atleta amador. E apresenta o podcast Café com Edu Granado. Acertei? Tá tudo certo? Tudo certo, perfeito. É isso aí. Então vamos lá. A história do CBM Paraná. CBM Paraná nos ajuda, o que significa? Não é a rádio, não. O que é CBM Paraná? É o Corpo de Bombeiros do Paraná. Isso daí. Se confunde com a formação do Estado. Na passagem da província do Paraná, anteriormente província de São Paulo, na criação da Assembleia Legislativa do Estado em 1854, a Assembleia Provincial já falava-se na criação de um grupo de profissionais para atender sinistros de difícil solução. Criava-se no ano anterior a Guarda Cívica Policial de Curitiba. Fundava-se também no mesmo ano de 1912 a Universidade do Paraná. Era o progresso que se acentuava aí a uma administração inteligente que soube ir ao encontro aí, do que precisava, as pessoas iriam ao encontro do que precisavam. Aí surge a lei número 1133, de 23 de março de 1912, e aí surge a instituição dos bombeiros com todos os seus trâmites ali, pelo menos os primeiros, como que a gente pode colocar, incisos ali nessa lei, Isso. E o 2º Comando Regional de Bombeiros Militar tem responsabilidade na circunscrição territorial, hoje sobre 188 municípios, atualmente, nos quais estão distribuídas as seguintes unidades subordinadas. E nós aqui de Londrina é o 3º grupamento de bombeiros. Como é o seu histórico nos bombeiros, Cabo Granado? Me conta como foi a história. Nós contamos legal um pouco, quando você vem falando um pouquinho da história, aí fala de 1912, quando surgiu o bombeiro no Paraná. Importante, não é? E é interessante falar porque em 2012, quando teve a minha escola de soldado, que antes era CFSD, e hoje é CFSP, que é a formação de praças, que a minha escola foi justamente no ano do centenário do Corpo de Bombeiros. E se eu não me engano, se não me falha a memória, nós somos o maior número de soldados formados até hoje em uma única escola. Se eu não me engano, posso estar errado, aonde na época na gestão do governador Beto Richa, ele chamou todos aqueles que estavam formados para que ele pudesse dar esse respaldo à sociedade para que mais bombeiros estivessem dentro. E é legal viver essa história porque fazer parte de uma instituição que hoje nós somos a instituição
mais benquista dentro da sociedade. Em todas as pesquisas mostram o quanto nós estamos sendo queridos, né, Sim. pela sociedade. Respeitados, né? Isso, em torno de 95% ou 96% da população aprova o nosso trabalho. Se eu não me engano, também não quero ser leviano na questão dos números, mas eu sei que passa de 90%. E fazer parte de uma instituição centenária é algo que... Te orgulha, né? Isso, me orgulha, me emociona, me traz assim, uma vontade de realizar o meu trabalho todos os dias, porque nós sabemos que o nosso trabalho é diretamente ligado ao problema do outro, né? Ao sofrimento do outro. E estar capacitado para que a gente possa chegar num momento de necessidade, não sofrer junto com o outro, isso não quer dizer que nós não somos seres humanos, isso não quer dizer que a gente não tem sentimento, mas o nosso trabalho é, naquele momento, vestir uma capa não de super-herói, mas uma capa nas nossas emoções, porque nós precisamos usar diretamente a nossa razão, para que todos os procedimentos sejam realizados com a maior eficiência. Porque qualquer função minha, do bombeiro, do socorrista, até mesmo quando nós vamos acabar conversando aqui um pouquinho falando do SAMU, Sim. até mesmo quando o SAMU vem para nos ajudar com a intervenção médica, que a gente necessita de uma intervenção mais avançada, mais apropriada, que só o médico pode fazer, é minimizar as dores, para que essa vítima chegue no hospital com mais chance de sobrevida ou com um agravante menor daquela lesão que ela teve. Então, ser bombeiro é algo que me orgulha, é algo que sim me faz levantar todos os dias de casa e saber que eu não estou lá só por mim, eu não estou lá só pelo salário que eu vou receber, eu não estou lá só pelos meus amigos, eu estou lá por alguém que pode vir a precisar de mim. E a gente até brinca, quando vocês veem um bombeiro no quartel conversando, dando risada, comemora. Porque não está tendo nada para fazer. E quando nós não temos nada para fazer, nenhuma ocorrência para atender, é sinal de que a cidade está tranquila. Agora, se vocês estão enxergando as nossas ambulâncias o tempo todo na rua, circulando sirene muito, para cá, sirene para lá, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, como você perguntou, qual que é o meu histórico como bombeiro? É de um rapaz que os avós moram perto, muito perto do Corpo de Bombeiros, ali na Tietê, na nossa central, e que eu visitava durante as minhas idas no fim de semana, no meu avô visitava. Falar que ser bombeiro foi um sonho, que era uma criança que eu olhava e sonhava com aquilo, eu estaria sendo leviano ou talvez mentiroso. É assim. Mas falar que nós não tínhamos vontade é mentira, porque quase todas as crianças, quando vê aquele caminhão, vê o fardado... O uniforme, exatamente. Aquela sirene, fala, eu quero ser bombeiro, né? É porque é gostoso, a gente sempre relaciona o bombeiro com atividade física, com exercícios ou com algo que salva o outro. Então isso faz com que a gente tenha, talvez não o sonho de ser, mas essa profissão eu seguiria. Respeito. Então, isso, então foi assim, buscando uma profissão que fizesse sentido para mim depois da minha formação de educação física, que eu passei no concurso, que eu trabalhei como bombeiro e hoje vivo, entre aspas, essa loucura do SEAT. São praticamente 11 anos dentro da ambulância, 11 anos como socorrista, onde essa loucura muitas vezes alimenta o nosso dia a dia para que a gente tenha algum motivo mais concreto de sair de casa para poder realizar aquilo que a gente faz. Eu considero vocês anjos, tá? Vocês são pessoas que Deus colocou na terra para salvar. A gente vai falar sobre isso depois aqui no encerramento do programa. Eu sou uma dessas pessoas que vocês já ajudaram em um momento e eu vou trazer isso também, tá? Sim. E eu não estou aqui só para entrevistar, eu estou aqui para agradecer também. Sim. Porque vocês são realmente pessoas incríveis e Deus Ele capacita os escolhidos, né? Muitas vezes você fala, por que eu fui escolhido? Porque Deus já sabia que você seria o escolhido e Ele te capacita para isso. Olha que legal, quando você fala sobre anjo, isso é uma coisa que eu tenho estudado há um tempo. Desde o nosso nascimento é dado um anjo para cada pessoa. Sim. A partir do momento que nós nascemos é dado um anjo para cada instituição, para que as instituições sejam protegidas também por esse anjo. E nós podemos, na nossa humildade, na nossa pequenez como seres humanos, pedir para que esses anjos nos protejam e protejam aqueles que estão próximo da gente. E isso é muito interessante porque nós recebemos os nossos anjos, mas nós podemos ser instrumento deles para que sejamos anjos para as outras pessoas, no sentido de ajudar. Não só no trabalho do bombeiro, que nós vamos lá e te resgatamos daquele momento doloroso, daquele momento de sofrimento, mas também um anjo que fala, não vai hoje não. E aí vale citar um pequeno relato do último dia
dessa última semana minha esposa pediu para eu não jogar futebol e eu fui. Aí torci o tornozelo. Ah, meu Deus, tá vendo? Fui teimoso. Tá vendo? A sabedoria, né, de uma mulher que eu acredito que seja a mulher de Deus, né? Com certeza. Né, que te falou porque sabia que não era o momento, é isso mesmo. O SIAT, Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, foi criado através de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o CESP, Instituto de Saúde do Estado do Paraná, o ICEP, e a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do termo de cooperação técnica, sendo o primeiro sistema do gênero implantado no Brasil, servindo como referência para os demais estados da federação. Todas as solicitações da comunidade no que tange ao trabalho de bombeiros, incêndios, salvamentos, proteção ao exposto e a outros, bem como atendimento pré-hospitalar, centralizam-se na Central de Operações, o COBOM, né? Exatamente. Daí as informações relacionadas a isso. Aqui ficou faltando aqui o término da perguntinha, mas aí eu queria que você falasse para nós sobre a estrutura dos bombeiros hoje, como que é a estrutura, se eu for ao bombeiro hoje lá onde você trabalha, ou aqui em Londrina, o que eu vou encontrar ali? Como que é essa estrutura? Quantas ambulâncias, o pessoal, quem fica no telefone, como que é feita a triagem, como que se organiza-se esse trabalho de vocês tão bem engrenado, essa engrenagem dos bombeiros? Hoje nós temos quartéis operacionais que nós falamos, são 3 quartéis, né? É o quartel da Tietê, que é a nossa central, onde a maioria das pessoas vão, onde ficam caminhões, a maioria dos caminhões, ficam a maioria das ambulâncias, fica o setor administrativo também. Isso, ali fica tudo. Nós temos o quartel da Zona Sul, para quem conhece, ali perto do terminal do Acapulco. Ah, sei. Que ali fica um caminhão e uma ambulância para atender toda aquela região de rodovia da parte do Zona Sul e também a parte do bairro, União da Vitória, aqueles bairros que ficam ali. Periféricos ali, né? Exatamente. E também até um ponto ali próximo ao Pisa, tudo, porque é mais próximo para eles do que para a região central. E temos também o quartel da Zona Norte, que fica na Saúl Euquinde, e lá fica só um caminhão. Eu sou da região norte, antiguinho aquilo ali, hein? Aquele é antigo, eu sou de lá também. Você também sou da região norte. Eu não sabia que tinha tanto tempo, até que vieram uns amigos de vocês aqui, bombeiros, e me falaram, Nara, aquilo lá, ó, é velho. É bem velho. Então nós temos esses 3 quartéis onde, conforme chega a ligação para o COBOM e os telefonistas atendem, eles sabem qual demanda eles precisam e quem eles precisam mandar. Se é a ambulância que fica na região central, ali no quartel da Tietê, ela atende tanto a região norte, a região central e, se necessário, a região sul. Hoje, no período do... Organiza-se. Isso. Assim. No período do dia, nós trabalhamos com aproximadamente 3 ambulâncias na região central e uma ambulância na região sul. Então, quando toca o telefone, o telefonista atendeu, o que vai acontecer? Que vale ressaltar que, às vezes, algumas pessoas ficam bravas. Ah, mas que demora. Não é uma demora porque nós estamos enrolando. É porque quando você liga, e nós precisamos entender o que está acontecendo. Porque conforme vocês passam a situação, seja ela de incêndio, seja ela de acidente, com vítimas, a gente precisa entender qual é a nossa demanda, qual é a nossa equipe, quantas pessoas da equipe, se é 1, 2 ou 3 ambulâncias, se é 1, 2 ou 3 caminhões, se é incêndio, se a gente vai precisar mandar carreta. Então, o que a gente pede para você, ouvinte, que está nos ouvindo agora? Se você se deparar com um acidente, ou um incêndio, ou alguma coisa, se o bombeiro lá te pedir, manda um vídeo pelo WhatsApp, que hoje, graças a Deus, nós temos um WhatsApp, não fique bravo. É para que a gente consiga entender qual é a real situação do local, para que a gente possa mandar a nossa ambulância. E se nós vamos precisar ligar para o SAMU, para que o SAMU mande o médico. Entenda que existem situações que o Corpo de Bombeiros, nós do SIAT, chegamos e conseguimos atender da ambulância. Sim. Porque não necessita do médico naquele momento. Só não. O intra-hospitalar. Mas existem situações que nós, socorristas do SIAT, não podemos realizar. Nenhum procedimento invasivo pode ser realizado por socorrista do SIAT. Isso só cabe a enfermeiro, coordenado pelo médico. É funções dele. Por mais que eu possa saber, a minha profissão não me permite, a minha função não me permite realizar um procedimento invasivo. Então, por isso que quando nós fazemos um monte de perguntas... É triagem, importante. Exatamente. Nós precisamos entender... É a primeira etapa. O que está acontecendo. Porque assim a gente manda 1, 2 ou 3 ambulâncias, ou já manda uma sabendo que pode ser necessário mandar uma outra ambulância e pode ser necessário o envio do médico. Então, a central de telefone, o que ela é?
nada mais é o local que vai entender o que chegou, para que possa distribuir de forma correta e coerente, para que vocês, sociedade, vocês, indivíduos, naquele momento possam ser atendidos da melhor maneira. Você está vendo? Olha aí, você ouvinte, tá aí. Saiba que quando você liga para eles, existe toda uma demanda, existe todo um cuidado. São etapas, não é, o Granado? Isso, exatamente. Precisam ser seguidas, eles são treinados para isso. E isso, quanto mais informações você der antes do atendimento, mais rápido será o atendimento no local. Imagina ele chegar lá e ele não sabe com quem ele vai falar, quem é a vítima. Né? O que aconteceu, chega lá, tá aquela bagunça, normalmente chega no local, tá aquele muvuca de gente, tem gente filmando. Eu queria também fazer um apelo aqui. Fica à vontade. Você já até sabe, né? Em nome, não sei, gente, em nome de Jesus, eu acho. Por favor, para de, quando vocês veem um acidente, ficar em cima filmando e postando a tragédia das pessoas nas redes sociais. Isso é muito feio, isso atrapalha os bombeiros. Já que você tocou no assunto... Isso é desumano, tá? Também. E eu pouco me importo com o que vão falar de mim, me desculpa, falar. gente. Pode falar. Nós estamos aqui até sem voz falando na rádio. Pra gente como socorrista, pra gente como bombeiro, atrapalha. Porque muitas vezes vocês querem ficar em cima. Se vocês observarem, muitas vezes a gente chega apenas com uma ambulância e 2 socorristas dentro da ambulância para fazer todo esse atendimento. O que mais vale, ao invés de você ficar com o celular filmando, é perguntar para um dos socorristas: eu posso ajudar de que maneira? Sim. Como eu posso te ajudar? Acho que a melhor pergunta que você pode fazer, não só para a gente socorrista, mas para qualquer pessoa, é: como eu posso te ajudar? Porque quando você traz essa pergunta para a gente, falando como eu posso te ajudar, eu enquanto socorrista, o meu parceiro enquanto socorrista, eu tenho alguém que, se eu precisar, pode ou sinalizar uma rua, levar o meu cone lá para sinalizar, porque eu estou diretamente ligado à vítima, que pode amarrar uma fita para mim zebrada, para que as pessoas não invadam o local da ocorrência, ou que pode me ajudar a pegar a vítima, colocar na tábua, para que eu possa levá-la com maior segurança para dentro da ambulância. Então, o que vale para a gente é que você nos ajude, que você tenha essa atenção. Nós não chegamos lá com raiva do mundo, nós chegamos lá para ajudar vocês. Então, essa visão sobre nós, ou essa visão sobre a vítima, sobre o respeito, porque é muito bom a gente entender sobre a empatia. Sim. Hoje é você filmando. Amanhã pode ser você lá e alguém filmando e você bravo. Exatamente isso que eu acabei de falar. Se você nunca passou por uma tragédia, você não queira passar por isso. Porque só quem passou, eu já passei isso 2 vezes, 3 vezes na minha família, não sei quantas vezes. E a gente sabe o quanto dói. Você precisar daquele profissional, você clamar a Deus e você saber que ali é só um milagre. E você vê pessoas em volta que você não sabe nem quem são. Pessoas ali aglomeradas, pessoas... Isso é horrível, horrível. Eu vou dizer para você, não queira. Eu não sei que poder macabro que tem, que sentimento macabro que tem pessoas de ver desgraça e de postar desgraça, fazer grupo de desgraça, de gente morta, espedaçada, que existe por aí. Eu fico horrorizada. Se a pessoa me manda qualquer tipo de imagem, nem me manda, porque eu já ligo diretamente para a polícia, eu já ligo diretamente para o meu advogado. Eu acho que essa pessoa ela tem que ser presa, na minha opinião, porque ela está circulando coisas. A gente está falando com pessoas que fazem, muitas pessoas fazem isso. Fazem isso e acham bonito. Olha a imagem, eu filmei aqui a hora do acidente, eu filmei a hora que a pessoa despedaçou, a hora que a pessoa... Gente, é um caos isso. Eu queria falar porque a gente vê isso se proliferando nas mídias. Redes sociais devem ser usadas para salvar vidas, para trazer coisas boas, positivas, não tragédias e mortes e coisas ruins. Aí vale ressaltar mais uma vez que se você estava filmando, você estava no local. Se você estava no local, por que você não ajudou? Que espécie de espírito de porco é você, que você estava ali, me perdoa falar isso, mas eu fico indignada. Porque a gente sempre fala para todo mundo, lembra, nós somos 2, 3, 4, 5, às vezes a gente chega em 8 pessoas, depende da guarnição que chega, mas ainda assim nós não somos o suficiente para uma demanda, às vezes, de uma situação que inspira muito mais cuidados, muito mais atenção nossa. Então, se a gente tem os populares, como a gente chama, né? Que possam nos ajudar, a gente traz eles para perto da gente e explica, lógico, nós não vamos deixar, depende da situação, eles na zona quente. A zona quente é o local nosso de trabalho, que nós nem podemos, porque se acontecer alguma coisa com eles, a responsabilidade é toda nossa. Então, nós pensamos nisso tudo, no cuidado nosso, no cuidado da vítima, no cuidado de quem está fora. Então, se você passa a linha, passa
o limite no qual é colocado, você se coloca em risco, você pode se tornar uma outra vítima, pode prejudicar o trabalho do bombeiro. Então, ao invés de ficar filmando, primeiro momento, olhe. Entenda o que está acontecendo. Eu sei que às vezes para algumas pessoas é difícil olhar e entender. Difícil, né? Mais forte do que ele, né? Isso, para que chegue até nós do Corpo de Bombeiros, da central de telefone, a melhor informação possível. Nunca é a informação exata. Nunca é a informação exata porque é diferente. As pessoas às vezes não entendem sobre o que está acontecendo. Mas o mais próximo da informação que você enxergar, você passar para nós, vai ser mais eficiente o nosso atendimento e o nosso deslocamento também. Eu já trabalhei num veículo de comunicação, Granado. Eu não vou falar o nome jamais. Sim. Mas eles, acontecia acidente. Eles mandavam o jornalista para lá e me mandaram. Cheguei lá, tinha acabado de acontecer o acidente, toda aquela cena. A ambulância não tinha chegado ainda. Era um acidente de moto, a pessoa estava reagindo. Caiu um tombo, ele não foi tão grave. Mas tinha sangue, porque tinha se machucado e tal. E eu me lembro de ouvir a pessoa mandando mensagem para mim pelo WhatsApp, falando para mim assim: filma o sangue, filma a cara dele sofrendo, entrevista ele. Se ele estiver com dor, melhor ainda. Se ele estiver chorando, filma a lágrima. Você tem noção? É um tipo de imprensa também que eu não compactuo. Eu acho que nós que somos da comunicação, você também é da comunicação, você tem um podcast, nós repudiamos esse tipo de coisa, não é? Eu é um acho tipo de comunicação terrível. Tem né? que tomar cuidado, né? A gente sabe que é o emprego deles também, que tem enfim, isso, né? enfim. Mas assim, uma coisa é você levar informação, uma coisa é você levar desgraça. Isso é desgraça. São coisas diferentes. Né? A gente sabe que nós precisamos desse veículo de informação para levar as informações do que tem acontecido na cidade. Mas o duro é quando as pessoas focam exatamente na dor, só na dor, querendo ver a desgraça. Mais uma vez eu falo sobre empatia. Hoje sou eu no lado que filma. E amanhã? E amanhã? Será que não é alguém da minha família? Aí aqui eu vou ampliar um pouco o nosso assunto de quando a ambulância está deslocando e as pessoas não abrem passagem. A gente sempre fala, tome cuidado. Perfeito, boa. Não faça loucura, porque... Sai da frente. Se você sair igual um doido, você pode se acidentar. Mas percebeu o sinal sonoro nosso? Percebeu que tem uma ambulância? Com cuidado, abra a passagem. Não é assim, nós falamos que sai da frente. Isso. Mas é assim, vamos falar de uma forma mais educada, né, Renato? Dê licença, dê passagem. Isso Exato. É lei do trânsito. Isso. Se a polícia estiver ali perto, polícia rodoviária principalmente, se estiver ali ver você impedindo a passagem de uma ambulância, você vai ser dirigido a uma delegacia, porque você não está deixando salvar uma vida. Porque eu sempre penso no caso. Tem como dar passagem? Dá. Vai existir momentos na rua que não tem como, não tem para onde você ir. Algumas ruas da nossa cidade são muito estreitas, aí você não consegue ir para o lado, não consegue ir para o outro, mas siga em frente. Mas eu estou no semáforo que tem radar. A central de trânsito ela vai ver que passou uma ambulância, então você pode justificar, a sua multa provavelmente vai chegar, mas você consegue justificar que foi no dia tal, na data tal, passou uma ambulância, por isso você precisou da passagem. E você não será multado. Então, quando você trava, e aqui eu vou contar um testemunho de um Uber que eu peguei uma vez, que ele falou, quando eu trabalhava numa outra empresa com veículos grandes e tinha uma ambulância, eu não dava passagem. Todos o pessoal da ambulância são folgados, só que eu não tinha me apresentado. Nossa. Porque naquele momento tinha passado uma ambulância por nós, eu estava dentro do Uber. Eu falei, que legal, me conta mais. Não, cara, esses caras do SEAT, eles se acham. Os caras do SEAT, do SAMU, eles se acham porque eles têm o direito, eles acham que pode ser passando. Eu tenho meu horário, eu vou cumprir meu horário, eles que se lasquem. Não acredito. Aí na hora que ele falou isso, eu me apresentei. Aí eu falei quem eu era, onde eu trabalhava. Voz de prisão policial. Aí eu falei pra ele falou, cara, você é socorrista? Eu falei, sou. Eu falei, essa atitude sua pode um dia gerar a morte da sua mãe. Gostei. Aí ele, louco, meu amigo. Eu falei, não, mas, você não dá passagem porque você tem o seu horário? Às vezes esse horário que você queria cumprir era os 2 minutos que faltava para salvar a tua mãe. Nossa, perfeito. Aí ele ficou, não falou mais comigo ali, me levou pro meu caminho, né? Quieto. Quietinho, com a boquinha fechada, eu acho que ele pensou bem. Foi a melhor forma de mandar ele calar a boca, né? Foi a melhor forma de mandar ele calar a boca. Vamos lá, então. No caso específico de atendimento pré-hospitalar, quando qualquer telefonista do COBOM
recebe uma solicitação da sociedade lá através do telefone 193. Quais são os postos de bombeiros e viaturas, ambulâncias, enfim, que serão acionadas para esse local? Queria que você me explicasse para a gente como que é feito esse direcionamento. Isso é aquilo que a gente estava falando, sobre o endereço. Se, por exemplo, é um acidente lá na região sul, o que o telefonista faz? Ele já sabe se está a ambulância e o caminhão lá na Zona Sul. Estando, ele solta a ambulância e o caminhão, ou a ambulância ou só o caminhão da região sul para atender isso. Se é na região central, particularmente, somos nós, da região central, da Tietê. Mas e se não tem nenhuma das ambulâncias? Aí aciona a ambulância da Zona Sul para que ela desloque até a região central. Na região norte, zona norte da cidade, não tem ambulância. Não tem. Sai a ambulância da central nossa, que fica na Tietê. Isso. Lá na região central só tem o caminhão, que vai para bastante incêndio de mato, ainda mais nessa época nossa que quase nem está tendo incêndio de mato, e para vítimas encarceradas, vítimas presas, onde a gente precisa do trabalho dos resgatistas do caminhão para desencarcerar, cortar os carros, para que o socorrista possa acessar. Então é conforme região. Mas se não tem ambulância lá, não tem. Solta de onde tem. E se, meu Deus do céu, acabou as ambulâncias do SEAT, está todos em atendimento, o que é feito? Existe uma hierarquia sanitária, existe uma regra, uma lei, enfim, que nós acionamos o SAMU e falamos que nós estamos sem ambulância. Estando sem ambulância o SAMU também, aí começa a ir para órgãos privados. Nunca é para ficar sem atendimento, mas pode ser que fique, porque nós estamos numa região de mais de 1 milhão de habitantes. Não vou falar só da nossa cidade de Londrina, que eu não sei quanto que é o número do último censo, se passa de 600 mil ou não, isso eu não sei de população. Mas se a gente pegar Londrina, Cambé, Ibiporã e Rolândia... 188 municípios vocês atendem, né? Isso, o terceiro GB. O GB. O só o terceiro GB, gente. 188 municípios. Vale lembrar que muitas vezes nós vamos até Tamarana atender. Mauá. Então, às vezes pode ser que a ambulância não esteja. Veio o helicóptero. O helicóptero, quem acompanhou o noticiário ontem, viu que teve um acidente muito grave ali próximo a Varta, indo para Sertanópolis, onde infelizmente teve 2 óbitos, o pai e a mãe de uma criança, que precisou ir do helicóptero. Por quê? Porque precisava de um atendimento muito mais rápido para que a vítima chegasse ao hospital de forma mais rápida e mais eficiente. Não que nós da ambulância não sejamos eficientes, mas imagina a velocidade que é vir de ambulância até um hospital dos nossos HU, Santa Casa ou Evangélico, que é o que precisaria para a gravidade da situação. Com uma ambulância, quanto tempo a gente demoraria próximo a Sertanópolis? O helicóptero ele chega, para ali na base do SAMU e lá a ambulância encaminha ele para o hospital. Isso é ótimo, né? Eu vou te contar uma história para você mais ou menos assim, Granado. Eu ia falar Gramado. Não tem problema não. Granado. Seria trágico se não... Não, seria cômico se não fosse trágico. Isso. Enfim, é basicamente isso. Meu primo, eu já pedi para ele se ele me deixava falar sobre isso. Ele falou que, não morri mesmo, pode falar. Você acredita que o meu primo, uma vez, ele estava pilotando a moto, tinha tirado a habilitação e tal, e correndo. De repente, ele sofre um acidente de moto, foi bem grave até. Mas, assim, eu acho que ele não ficou hospitalizado, não ficou um tempo hospitalizado. E você acredita que o acidente foi em frente do SEAT? Acredito. Não sei se você lembra desse acidente. Não lembro, mas acredito, já aconteceu vários ali. E aí, a minha família vendo o acidente... A gente olhou e ele estava em frente do SEAT. Olha, sorte como essa, não é todo mundo que tem, né? Porque na hora que ele caiu, um monte de gente acima dele. E aí ele foi levado rápido e resolveu, não ficou com sequela, nada. Só estragou a moto, aquela coisa. Mas assim, porque ele sabia pilotar, meu primo, ele é muito bom piloto de moto. Então, assim, para você ter uma noção de como que... Não é sempre que acontece essas coisas. Mas já teve situações de pessoas caírem ali na frente e as ambulâncias todas estão na rua. E aí como que fica? Aí tem que ligar para outra vir. Aí você imagina, você cai na frente do bombeiro e não tem ambulância. Aí é complicado. Aí ia ser azar. Enquanto uns têm sorte, outros têm um pouquinho de azar. Agora são 10 horas e 34 minutos. Nós vamos ao intervalo, Cláudia. A gente volta com a última parte do programa. É isso aí. Estamos aqui entrevistando o bombeiro, o Cabo Granado, que é bombeiro do SEAT de Londrina. A voz minha não está das melhores, mas vamos até o fim hoje, hein? Eu não vou parar. Então fiquem ligadinhos aí na Rádio Advento Londrina, que nós voltamos já já. Ok, Mara. Bom, quero pedir aos nossos queridos amigos ouvintes que daqui a pouco nós voltaremos, né? Vamos tomar uma aguinha. E o Cabo Granado também precisa molhar o bico aí, porque senão tá ruim, né? Matar a sede. Tá, fique ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança.
Bem, amigos, voltamos então com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com o Cabo Granado, né, do CIAT, e ele está abordando um tema aqui muito interessante que vem de encontro, né, de orientação e também das experiências, né, de emergências e traumas. Vamos dar continuidade então, Nara? Vamos à segunda parte aqui da nossa entrevista. E agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da prioridade, Cabo Granado, porque as pessoas precisam entender o que é prioridade, qual a diferença entre o CIAT e o SAMU, essas coisinhas que sempre são indagações do grande público, das pessoas leigas, enfim, né? Na cena do acidente, a prioridade de atendimento às vítimas se estabelece de acordo com o seguinte critério: quando o número de vítimas e a gravidade de suas lesões não excederem aí a capacidade técnica, né, de atendimento do médico diária, e a prioridade de atendimento será daquelas vítimas que estiverem sob o risco, não é isso, Granado? Isso. Imediato de vida, ou o politraumatismo, né, que é muito grave. Em caso de catástrofes ou acidentes em que o número de vítimas ultrapasse a possibilidade de socorro pelo protocolo usual, é acionado um plano de atendimento a múltiplas vítimas, que possui protocolo de atendimento diferenciado de situações normais. Conte para nós agora, Cabo, uma experiência, acho que aqui, né, vale lembrar, positiva e negativa nessa rotina de prioridades suas. Por exemplo, assim, você chegou lá e a prioridade era isso, e você, enfim, chegou, não era bem aquilo. E, enfim, conte para nós essa questão da prioridade que vocês obedecem. E eu vou tentar responder todas as perguntas aí, foram algumas. CIAT e SAMU, diferença. Coisa rápida para a gente entender. Um é clínico, outro é trauma. Sim. O que seria o clínico? Dor de barriga, passando mal, isso é clínico, isso não é coisa do CIAT. Ah, mas e o infarto? SAMU, não é do CIAT. Ah, mas o CIAT não vai? Vai, mas não é a nossa atividade fim. Nós vamos porque, lógico, se uma pessoa está tendo um infarto, nós sabemos o que fazer até o médico chegar. Então, pode se ligar para a gente, mas a gente sempre fala que é interessante ligar para o SAMU, porque o SAMU ele vai com o médico. Nós do CIAT vamos apenas com os 2 socorristas e não vamos poder fazer nenhum tipo de procedimento invasivo. Vamos realizar... Clínico, não tem um Isso. especialista, então, um médico. Tudo que é clínico é fácil entender. Trauma é tudo aquilo que, vamos dizer, que você vê sangue, vê inchaço, vê uma lesão muito aparente. O clínico, aí vai desde do aneurisma, o AVC, a dor de barriga, a gripe, tantas outras coisas que não são relacionadas a um acidente. CIAT, tudo que é relacionado a trauma. Moto, carro, vale citar aqui o ilustre Sargento Sérgio, que hoje já é aposentado, ele falava, aqui ó, tiro, porrada e bomba, né? Aqui é tiro, facada, briga, é isso. Estou tentando ser mais explícito possível para que seja um exemplo talvez exagerado, para que a gente consiga entender a diferença entre trauma e clínico. Então essa é a diferença, SAMU e CIAT. Ah, mas o CIAT não vai? Às vezes, se você ligar pra gente, vai ser 2 trabalhos, a gente chegar e pedir pro SAMU. Então, são demoras a mais. Então, entenda o que está acontecendo para que você possa saber para quem você vai ligar. 192 e 193. Ah, mas às vezes eu ligo no 92 e demora. Não, vai demorar mesmo. Vai demorar porque a demanda é grande. Vai ligar pra gente, às vezes demora. Vai, porque, volta a falar, nós estamos numa região de praticamente 1 milhão de pessoas. Londrina, vou chutar um número, 700 mil pessoas. Então... o telefone nosso ele toca o tempo todo, fora, infelizmente, os trotes que a gente recebe também, que isso nos atrapalha. Você também falou sobre a questão de múltiplas vítimas. Isso. Acontece, não é direto, mas acontece acidente com múltiplas vítimas. E nesse momento nós precisamos avaliar a prioridade. Quem está grave e quem não está grave. Nós temos os cartõezinhos que a gente vai colocando de acordo com a prioridade, o cartão preto, que já é óbito, o cartão vermelho, que está bem grave, o cartão amarelo e o cartão verde, vamos dizer assim. Que é os cartões onde mostra a prioridade. Se a pessoa é um cartão verde, ela está tranquila, ela pode esperar o atendimento. Então nós vamos naquela que demanda mais prioridade. Pontos vitais. Isso, né? A gente verifica tudo. E quando é um acidente de múltiplas vítimas, a avaliação sempre é muito rápida. Não tem como o socorrista ficar 10 minutos, 15 minutos em cima de uma vítima. Ele tem que ser muito rápido na avaliação, por isso que nós temos treinamento, para que a gente avalie e fala, essa aqui está em óbito, essa não está em óbito, essa precisa, essa não precisa, para que a gente saiba como fazer essa questão da prioridade, separar por gravidade, para que assim, CIAT,
SAMU e órgãos privados que estarão envolvidos nessa E situação. até, Deus que me perdoe, o IML, né? Que tiver que Isso. recolher um corpo, a polícia científica, né? Tudo. Quando é Precisa um ser acidente de acionado. múltiplas vítimas, vai ser acionado todos os órgãos competentes. Seja desde o SEAT, SAMU, quanto ambulâncias privadas. Ah, mas elas vão? Vão. Ah, mas ela vai cobrar? Não, ela não vai cobrar. Nesse sentido, ela não vai cobrar. Ela vai levar as vítimas de acordo com a necessidade. E se 50 pessoas, um ônibus, os hospitais particulares recebem? Até onde eu sei, sim, eles são obrigados a receber, porque a demanda do SUS não vai comportar 50 pessoas Sim. nos hospitais que nós temos em Londrina. Então, os hospitais particulares também acabam recebendo e provavelmente não será cobrado, porque é algo atípico, Sim, fora do comum. Fora do comum, exatamente. Cabo Granado, vamos lá. A questão que não quer calar aqui para nós, vamos lá. Eu acho que é a questão principal nossa Sim. aqui. As ocorrências atendidas pelo SEAT, eu vou começar. Depois você continua. Sim. Acidente de trânsito com colisão, atropelamento e capotamento. O que mais? Ó, pra gente, como a gente tá falando, tudo que relaciona a trauma. Acidente de automobilístico, Sim. SEAT. Queda do mesmo nível em casa, que hoje nós temos, pelo último estudo que eu li, até escrevi sobre isso, a gente chega a ter mais de 4.000 quedas de mesmo nível. De idosos, incluindo também crianças e a idade mais nova. Que então a gente tem muita queda de mesmo nível. Sim. E isso é SEAT. Queimaduras também sim chama o SEAT. Seja por térmica, seja elétrica, também pode chamar o SEAT. Ferimento de arma branca. Ferimento de arma branca. Que é faca, pra quem não Isso. sabe. E o ferimento de arma branca não é só quando um agride o outro. É em casa também que a gente... Às vezes um acidente, né? E tem bastante. Escorrega, passa uma Nossa, faca, meu Deus. corta um dedo. Cortes com maquitas, a gente vê bastante trabalhadores se cortando. Tadinho, tá trabalhando, né? Acontece. Alguns até por negligência deles, porque eles facilitam um pouco a máquina, tira aquela trava e acaba na hora que escapa se cortando. Ferimento arma de fogo. Ferimento arma de Com fogo certeza. nosso também, mas na grande maioria das vezes vai o SAMU junto porque é um ferimento muito grave. Mas o SEAT está diretamente relacionado ao ferimento de arma de fogo. Agressão física. Também. Nós vamos todos os dias quase em agressão física. Queimadura você já falou, calor, eletricidade, substância química. Isso, tudo vai também. E aí volta naquela questão da triagem para entender onde queimou. Porque depende de onde queimou, nós precisamos que o médico vá junto para que seja feita a intervenção médica. Ah, queimou sua perna, beleza, vamos nós. A dor é muito grande, vamos acionar o médico para uma analgesia. Então, beleza. tudo que envolve... Tem que fazer Isso, se a gente fosse resumir, escreve no Google lá o que é trauma. Vai aparecer. Então, tudo que se aí cuidado com os traumas psicológicos, senão vocês vão ligar pra gente atender problema psicológico também. Mas tudo que seja trauma físico está diretamente relacionado à atuação do SEAT. Gente, olha, eu entrei lá no site oficial do SEAT, né, do Corpo de Bombeiros, tá escrito assim, ó, em caso de acidente com vítima, minha voz não tá muito boa, mas vocês vão entender, diz que 193, você será atendido por uma equipe especializada que está à sua disposição 24 horas por dia no Corpo de Bombeiros. Aí você vai ter que falar sobre sobre tudo, fazer aquela triagem direitinho para explicar o que está acontecendo, como que é a cena, todas as perguntas têm que ser respondidas, aí sim você vai ter o seu atendimento. Então, 193, traumas e emergências, é isso, né? Isso. E é legal falar que evita os trotes, viu, gente? Você liga lá, fala pra gente, evita os trotes, conta direitinho. E é legal que tá lá no site, nós ficamos 24 horas disponíveis. E aqui vale ressaltar, e eu gosto de falar sobre isso, que enquanto muitas vezes você está dormindo, você está descansando, nós estamos lá preparados para qualquer problema. Enquanto você está correndo do fogo, nós estamos entrando no fogo. Entrando no fogo. Enquanto... Pode falar, Nara. Não, eu queria falar sobre essa questão do trote, que é exatamente... o pessoal do SAMU veio aqui, não é, Granado? O Cleito, que é seu amigo, diretor lá do SAMU. E agora nós temos aqui um representante ilustre aqui, de mais de 10 anos do SEAT, e todos eles pedem e fazem o mesmo apelo. Por favor, não façam trote. O do trote é legal falar, e eu vou ser bem incisivo. Pode não, na verdade faz o trote. Vai lá, liga pra gente, faz o trote. Mente bastante pra gente, porque uma hora é a sua família que vai precisar e você mentiu e ela vai morrer por sua culpa. E aí você vai ser o culpado da morte dessa família. Então por isso que eu gosto às vezes de ser incisivo. Tem gente que fala, pô, Granado, eu sou, e volta a falar, não me importa o que você pensa da forma que eu tô falando. Tá mas sendo realista. Isso, porque se a gente ficar penteando, esses dias eu vi
porque vale para ficar bom o exemplo. Eu vi sobre criação de filhos. Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses e estava lendo. Muitas vezes as pessoas falam, quando seu filho fizer uma arte, você fala, ai filho, não faça, papai e mamãe papai não não gostou. quer. Uhum. Sabe o que ela vai fazer? Tudo de novo. Como que a criança entende se é certo ou errado? Com a sua fisionomia, com o seu tom de voz e com a forma que você falou. Não estou falando para você bater. Mas Fala você firme, seja ser duro, rígido. ela precisa entender. Então, se eu falar para você, gente, por favor, não passa trote. Não, passa sim, vai lá, faz o trote. Só que o dia que a sua família ou alguém que você gosta sofrer porque você passou o trote ou porque alguém passou o trote, sinta-se um pouquinho culpado dessa ação. Não, você vai ser literalmente o assassino, né? Exatamente. Entre aspas, você vai ser o responsável pela morte da sua própria família. É o próprio Então, caso da pessoa que estava Sinta-se um assassino. sempre falando que estava sendo afogado, né? Morrendo afogado. Isso. E as pessoas corriam, socorriam, e ele dava risada, debochava, né? Chegou uma hora que ninguém acreditou. E ele morreu. E morreu. É bem Mas isso é mesmo. isso. É bem isso. Cuidado. Existem brincadeiras que não devem ser feitas. De um Verdade. extremo mau gosto, Porque né? você acaba se tornando a própria E vítima. não é só brincadeira, isso é crime, tá? Exatamente. Trote, passar trote em instituições públicas que salvam vidas, como SEAT, SAMU, polícia, enfim, é crime. E vocês podem responder isso aí, ser preso, né? E tal, Ia faltar cadeia pra... tanta gente, né? Ô, Cláudio, eu vou pedir que você coloque aquela musiquinha de fundo. Hoje eu me esforcei muito para estar aqui com vocês. É um dia assim bem complicado para mim. Uma porque a minha voz não está muito legal e outra por algumas questões. Eu quero pedir, antes de falar sobre essa situação, eu queria pedir que o nosso querido Cabo aqui falasse um caso, uma ocorrência que te marcou positivamente e negativamente. Eu acho que a ocorrência que me marcou positivamente e negativamente, ela não teve um fim legal. Vocês vão entender. Quando as pessoas nos olham, elas nos olham como super-heróis. Eu vou pedir mais uma vez, como eu peço em vários lugares, não encare a gente como heróis. Boa. Nós somos seres humanos. Podemos sim ser tratados talvez como anjos, porque muitas vezes nós ajudamos que as vidas sejam salvas. Mas em uma das situações, foi um menino atropelado. Eu não vou falar o local, senão às vezes a pessoa pode não gostar, a mãe pode ouvir, alguém pode remeter. Um menino foi atropelado na frente da escola e a informação chegou muito desencontrada no telefone. Bastante desencontrada, até que no deslocamento a gente entendeu realmente o que era a cena e chegamos. Chegamos lá, vimos que era um menino de 14 anos. Meu Deus. No qual o carro passou por cima do tórax dele. Meu Deus. E ali a gente viu que a cena era muito grave. E sendo criança ou não, na situação a gente entrega todo o nosso melhor. Chegou o médico do SAMU. Eu não vou falar o nome dele aqui até porque eu esqueci, mas é um dos médicos novos do SAMU que ele foi excepcional. Eu vi naquele momento, o jovem também, ele provavelmente mais novo que eu, esse médico, dedicando todo o seu esforço para que a vida daquele moleque fosse salva. Perdão, moleque, mas é carinhoso. Força de expressão. Isso é porque eu acho que eu sou velho. Né? Mas aí nós começamos todo o trabalho. Por mais de 1h40, acredito, nós ficamos atuando para que a vida desse rapaz fosse salva. E infelizmente nós não conseguimos com todo o trabalho. Mas por que eu quis dizer que essa situação que terminou com um fim trágico, com uma morte, também é uma situação que me remete a algo muito bom? Porque nós trabalhamos, tudo, na hora que nós saímos, eu fui um dos primeiros a descer da ambulância depois que, infelizmente, nós não conseguimos. Um óbito, né? Eu vi muitas pessoas de joelho. Que coisa linda. Muitas pessoas de joelho, alguns com a mão na ambulância, outros já chorando, porque eles imaginavam, eles não sabiam na hora que eu desci. E naquele momento eu me emocionei bastante. Ali no momento a gente acaba não chorando, mas eu entendi que nós todos somos seres humanos, inclusive aqueles que estão fardados. E você tem uma filha, um filho? Tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Naquele momento, eu acredito, você já tinha sua filha? Não, naquele momento não. Mas hoje você entende mais isso? Muito mais. Mas eu tenho uma sobrinha que durante muito tempo eu tratei como filha, né? Gosto muito, amo a minha sobrinha. Veio aquilo para você também, né? Veio porque a gente entregou o nosso máximo. A gente fez tudo, só que por uma fatalidade, algo que ninguém está esperando, aquele adolescente veio a falecer. Só que ao mesmo tempo eu percebi que o mundo não está perdido. Que o mundo, ele
tem a salvação, com toda certeza. Sim. Porque Cristo as Jesus. pessoas, naquele momento, dobraram seu joelho e pediram um milagre. E colocaram a mão na ambulância. Colocaram a mão na ambulância. Intercederam pela vida, não mais do menino, mas pela vida de vocês, né? Exatamente. E por de todas, da família, porque quando uma pessoa vai, você tem que orar pelo conforto daqueles que ficam. Exatamente. E né? porque se naquele momento as pessoas dobraram os seus joelhos para que pudessem fazer essa oração, para que pudessem, naquilo que acredita, da forma que acredita ou na forma que pudessem Sim, fazer naquele do momento, modo como... me mostrou que se nós formos exemplos, aí eu falo por quê? Porque ela tinha adolescentes, então eu me considero como um exemplo para alguns adolescentes e como muitas vezes inspiração para esses jovens. Se eu me posicionar como inspiração, como uma pessoa que de forma coerente mostra que existe algo além daquilo que passam pra gente, a gente consegue com toda certeza salvar o mundo. Então por isso que eu falo, a situação que pareceu ser muito, muito grave, ela acabou se tornando uma situação muito de um aprendizado muito grande. E não fique assim achando que, pô, porque alguém faleceu, porque alguém morreu, como que você tira algo bom? Quem acaba me conhecendo e quem me conhece sabe que eu sou muito baseado na fé. Amém. Eu sou muito baseado em Deus. Então, eu não acredito num porquê, eu acredito num pra quê. Então, se aquilo existiu, talvez foi porque aquele milagre que eles estavam rezando não fosse na vida daquela criança, daquele adolescente, fosse na minha, para entender que eu não sou um super-herói, para entender que eu não sou de aço, para entender que eu não sou de ferro, para entender que a farda simplesmente é um uniforme de trabalho, não é uma capa do super-homem, não é uma capa do Batman, não me dá superpoderes. Ela me dá, talvez, uma autoridade que a instituição por si só me oferece, mas ali fez eu entender, cara, eu sou um ser humano. Tanto é que foi uma das entrevistas que eu mais me emocionei quando eu dei, porque foi o que eu falei para todos os veículos de imprensa. Eu falei, nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos. Então, a mesma experiência que me causa uma emoção muito grande pela perda, me traz também um aprendizado muito grande. Então, se a gente souber olhar cada momento que a gente passa dentro do Corpo de Bombeiros, a gente aprende, cresce, valoriza muito mais a vida, valoriza muito mais as pessoas, mesmo sendo seres errantes, mesmo errando todos os dias, a gente erra muito mais do que acerta. Sim. A vida é feita muito mais de erros do que de acertos. Mas quando eu aprendo a olhar, né? Eu brinco que às vezes a gente tem que transcender, sair do corpo e olhar por fora. E muitas vezes essas situações nos ensinam a olhar por fora. E quando eu consegui olhar por fora essa situação, eu aprendi que eu sou um menino de 37 anos, que ainda tem muito a aprender. E que se eu souber aonde eu estou colocando os meus olhos, onde estou colocando o meu coração, eu consigo caminhar com verdade. Então foi por isso que eu escolhi, quando me fizeram essa pergunta, essa situação onde um óbito me trouxe uma experiência excelente de aprendizado, porque eu aprendi naquele momento saber onde eu vou colocar o meu olho e o meu coração. Amém. Pois é, eu tive uma crise aqui de tosse, mas o Cabo trouxe aqui para vocês. Cláudio, pode continuar. Bem, ele trouxe uma experiência muito relevante, né, ao mesmo tempo marcante. E a gente tem que saber que nós somos seres humanos, falhos, mas nós temos um coração. E muitas vezes nós olhamos para os nossos semelhantes, não com orgulho, com vaidade, e sim na maneira de salvá-lo de uma maneira como você lida todo dia, né? Sim. Salvando vidas. Diga lá. Então, no capítulo 3, eu não sei que, do livro de João, no versículo de 16 a 18, fala assim, vou tentar ler para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, gente, o que eu queria falar para vocês, já não tenho mais voz, acabou mesmo. Eu queria dizer para vocês que a morte, ela não é o fim. E como o Cabo trouxe aqui, mesmo em situações onde a morte é inevitável, onde nós percebemos que não existe mais vida, nós temos a certeza da vida eterna, que é a vida em Cristo Jesus, de um lugar melhor, de um céu, onde nós não teremos mais, ô Cabo, que passar por situações onde você veja um garoto de 14 anos perder a vida
e você tentar de todas as maneiras possíveis reanimá-lo, e você não conseguir com toda a sua equipe, com todo o seu suporte, e você não conseguir fazer esse atendimento. Nós sabemos, e isso é claro na palavra de Deus, que existirá um momento, existirá um lugar, existirá um céu aonde não existirá mais dor, mais sofrimento, mais fratura, mais trauma, mais morte, mais bombeiro, mais SIAT. Não precisaremos mais de nada disso. Nós estaremos ali eternamente vivos e saudáveis, e a morte vai ser vencida finalmente. É isso que eu queria dizer. Busquei força, eu falei, eu vou voltar, pelo menos para encerrar o programa. Hoje está difícil, gente, eu só quero pedir desculpa aos ouvintes, porque realmente esse tempo seco, ele me afetou diretamente a minha garganta. Eu estou esperando e clamando a Deus por uma chuva como vocês, aí vocês me entendem. E eu queria muito não estar assim, eu queria estar bem, mas eu tinha esse compromisso de trazer essa entrevista, e eu fiz o meu esforço máximo para estar aqui. Eu queria posso te agradecer. só fazer uma colocação Sim? do que você trouxe da passagem? Paulo fala, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, Quem morre em Cristo, né? hoje eu tenho essa visão. Eu não quero morrer, viu, gente? Né? Eu também não. Porque eu acredito que a missão ainda, eu tenho muitos afazeres ainda na missão que foi me dada. Mas vale ressaltar, e quando falam de Deus, para mim é algo que mexe muito, porque no meu podcast eu tenho como primícia sempre levar a palavra de Deus também. Então, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Lucro. Isso, porque se eu estou vivendo em Cristo, a morte vai me deixar do lado dele. Nossa, olha que incrível isso mesmo. Então, para mim é tranquilo, mesmo não querendo viver a morte nesse momento, mas eu busco viver Cristo. Eu ainda acho que eu preciso viver mais Cristo ainda, para depois ter o meu lucro. Com E certeza. é isso aí. Eu queria, antes de você trazer os seus contatos, queria que você deixasse seu Instagram pra gente. Sim. E como nós podemos também assisti-lo, né, no seu podcast, eu queria lembrar que hoje, dia 13/9, exatamente hoje, viu, Cabo? Faz 4 anos que eu perdi a minha mãe, vítima de atropelamento, né? E eu queria só... Não vou falar da tragédia da minha mãe, porque a tragédia da minha mãe já foi. Como você falou, ela está salva, ela está dormindo. E eu tenho certeza que a minha mãe já está salva, esperando aí apenas a volta de Cristo. Mas eu queria agradecer vocês, tá? Porque no dia do acidente da minha mãe, o SIAT fez toda a diferença. Infelizmente, e graças a Deus, eu falo sempre, as pessoas falam, Nara, mas como que você pode ficar agradecida? Porque a minha mãe poderia ter morrido no local. E você não sabe o quanto isso me conforta, de saber que a minha mãe teve a oportunidade de chegar viva a um hospital, e ali ela teve o seu atendimento, infelizmente ela veio a óbito. Então, assim, eu queria agradecer muito vocês. Eu tenho um carinho enorme pela instituição SIAT e pela Polícia Militar também, que esteve no local e que fez um atendimento rápido, preciso. Então, assim, eu nunca na minha vida vou deixar de agradecer vocês e de esquecer o que vocês fizeram naquele dia, falando, confortando, me acalmando. Então, assim, eu sou a experiência viva de como a instituição SIAT, SAMU, enfim, fazem um trabalho brilhante. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá? E que vocês continuem salvando vidas. Essa é a nossa função. Entregar uma chance de sobrevida maior. Muitas vezes a gente não tem logrado o êxito nas situações, mas o que a gente deixa sempre é o nosso melhor e o nosso máximo. E que essas suas palavras eu quero levar para todos os meus amigos, levar a todos aqueles que de alguma forma correm nas ambulâncias, de alguma forma um dia tiveram ali, para entender que sim, as nossas ações geram resultados. Às vezes não aquele que a gente quer, e talvez ele não é tão perceptível, talvez mesmo sendo a instituição mais reconhecida, a gente não percebe esse reconhecimento. Às vezes a gente mais reclama do que glorifica esse reconhecimento. Mas quando você traz isso para mim, eu levo para todos, porque saber que nós conseguimos entregar junto, talvez com o médico, a pessoa, a sua mãe ou qualquer outra vítima com chance de sobrevida no hospital, e decorrente da gravidade do acidente ela não conseguiu permanecer viva, nós sabemos que nós entregamos o nosso melhor, e tantos médicos lá dentro depois, e infelizmente é algo externo que não permitiu que ela permanecesse viva conosco. Mas eu fico muito agradecido, fico muito feliz de saber que
o que nós fazemos tem gerado resultado na vida de vocês. Eu poderia ter agradecido isso por telefone para você, mas eu queria agradecer pessoalmente. Então, eu quero que você leve meu agradecimento para a instituição SEAT, em nome de todas as pessoas que foram salvas por vocês e que vocês deram condições de sobrevida. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Deixa o seu Instagram para gente. Como que a gente encontra o Edu Granado? Vamos lá. O Instagram. Eu tô falando errado. O Instagram. Estragado mesmo. Cláudio fala estragar. Não, o Instagram. O Instagram é @granadoedu. @granadoedu. E o meu canal do YouTube é Café com Edu Granado. Café com Edu Granado. É onde tem o meu podcast, onde tem toda a íntegra dos meus episódios do podcast. E no Instagram também eu tenho os cortes e outras postagens que eu faço, falando sobre performance, falando sobre vida, falando sobre família e falando também sobre como construir também uma vida com mais performance e mais sucesso, né? Às vezes não é essa a palavra correta, mas uma vida que a gente possa entender como viver ela de forma melhor. Que Deus te abençoe. Obrigada, Cláudio, pela oportunidade. Obrigado, ouvintes, por terem nos ouvido aí. Próxima semana que vem eu vou estar já saradinha, se Deus quiser. Muito obrigado pela paciência, por tudo. É isso aí, Cláudio. Bem, nós agradecemos aqui o Cabo Granado, né? Pela sua entrevista concedida na nossa Advento FM 87.9, que, por sinal, foi uma aula, viu? Obrigado. Cabo, pode ter certeza disso, viu? Ele falou aqui sobre os socorros emergenciais, né? Sua experiência nessa área. E você poderá assistir também essa entrevista na íntegra aqui na nossa rede, tá? Na Rádio Advento. E também os cortes que ele irá fazer também ali no seu podcast, correto? Sim. Dá mais só uma pincelada aí no seu podcast, qual que é meu? Café com Edu Granado. Eu gosto de citar que é assim, o meu slogan é: eu acredito que histórias mudam vidas. Não é um podcast onde eu falo de um nicho específico. Eu falo sobre histórias que mudam vidas. Certo. Então, se você tem uma história que muda a vida... Posso lançar um desafio aqui? Se alguém estiver ouvindo? E lá no meu Instagram, se você tem alguma história que gostaria que fosse contada lá, de alguém que você conhece, que gostaria que fosse contada lá, vai no primeiro post que aparecer para você lá, na primeira postagem minha, e coloca: eu queria que contasse a história do fulano de tal, eu queria que falasse a história, e eu vou atrás dessas pessoas para que a gente possa providenciar a presença dele lá, para que a história dele possa transformar as vidas que são os meus ouvintes e meus telespectadores. Legal. Lindo, Então lindo, fica aí então o convite para toda a nossa comunidade, né? Que estiver vontade aí também de tirar alguma curiosidade nesse sentido. Lá está o Edu, o Cabo Edu, né? Para dar então a sua contribuição. Edu Granado. Edu Granado. Isso aí. É que a Helena lembrou que o sobrenome dele é forte, né? Granado, né? É Granado, não é Granada, não, tá? E gente, eu não tenho parte na farmácia lá, tá? É isso aí, Cláudio. Eu agradeço também aos ouvintes que estiveram conosco até esse presente momento. Desejamos a todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. E Deus abençoe a todos. Fique ligado, Advento FM, a rádio da esperança. Você acordou. Agradeça a Deus por mais um dia, onde irá enfrentar o desconhecido. Os desafios poderão acontecer, quer no trabalho, escola, faculdade ou qualquer outra obrigação.